Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 33. Jeremias, capítulo de número 33, e verso de número 1. Jeremias 33 e 1. Quantos acharam, digam amém. Que diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Amém? Tome teu assento. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido por todos nós, e quem sabe eu mencionar aqui o capítulo de número 33 de Jeremias, você já imaginou sobre o que de fato nós iríamos ler? Porque o capítulo de número 33 e o verso de número 3 do profeta Jeremias é um texto muito conhecido por todos nós que frequentamos a igreja, ou até quem está iniciando agora na caminhada. Quem nunca ouviu dizer que o telefone do céu, é só ligar, Jeremias 33 e 3. Clama a mim, e eu responder-te-ei. Mas é necessário nós entendermos, no mínimo, o contexto e a situação, o ambiente histórico em que esse texto ele é proferido pelo profeta. O profeta nos descreve aquilo que Deus transmite ao seu coração. Jeremias fora um dos profetas maiores da Bíblia, que vai pertencer a uma pequena aldeia sacerdotal, filho de sacerdote, do sacerdote Ilquias. Ele vai ter o seu ministério num tempo de duração entre 50 anos, ele vai profetizar. E Jeremias vai ser escolhido por Deus para ser o profeta que vai anteceder o exílio babilônico. Então nós vamos entender que a missão que Deus dá a Jeremias é uma missão muito difícil, por conta que Jeremias vai alertar o povo. Jeremias vai alertar sobre a real situação em que Deus quer tratar com o povo, a ponto de as pessoas rejeitarem as suas palavras, ou as palavras do próprio Deus que Jeremias vai profetizar, em função de alertar a respeito do pecado em que o povo estava vivendo, que as pessoas vão rejeitar tanto as profecias do profeta, que por muitas vezes ele vai entrar em conflito de alma, e ele questiona, porque as pessoas não aceitam as suas palavras, ou as palavras do próprio Deus, e por muitas vezes Jeremias vai chorar, por muitas vezes Jeremias vai estar em um conflito de sentimentos, em que ele vai escrever o livro de Lamentações, e por muitos é conhecido como o profeta das lágrimas, ou o profeta das muitas lágrimas. Olha que coisa interessante. Jeremias aceita esse chamado dado por Deus.
E ele vai vivenciar algumas situações no seu ministério que vão parecer que não são favoráveis por um profeta que profetiza as coisas de Deus. Capítulo de número 1 de Jeremias, Deus vai aparecer para Jeremias e Jeremias vai dizer isso. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, antes que tu te formasse, eu te conhecia. E antes que tu saísse do ventre, eu te santifiquei. E as nações é o próprio Deus, irmão. Não é um profeta que vai dar um giro daqui, um giro de lá e vai contar umas coisas para a cabeça dele, não. É o próprio Deus falando para Jeremias. Antes que tu te formasse, eu te conhecia. E antes que tu saísse do ventre, eu te santifiquei. As nações eu te dei por profeta, Jeremias. Nós vamos perceber que Deus se encarrega de colocar Jeremias lá em cima. E quando chegar a vez de Jeremias falar no texto, ele vai dizer assim: mas Senhor, eu sou apenas uma criança. Russell Shedd e John MacArthur vão dizer que, de acordo com os acontecimentos históricos e o tempo de duração do seu ministério, Jeremias tinha cerca de 25 anos de idade. Ou seja, para nós ele alcançou a maioridade, para um judeu mais ainda. Jeremias era qualquer coisa, menos uma criança. Mas Deus está dizendo para ele: Jeremias, antes que tu te formasse eu te conheci. Antes que tu saísse eu te santifiquei. E com detalhe, as nações eu te dei por profeta. Aí Jeremias ouve as palavras do próprio Deus, pastor, e vai dizer assim: mas eu sou só uma criança. Jeremias não está se comparando a uma criança porque ele não sabe andar. Jeremias não está se comparando a uma criança porque ele não sabe se expressar direito, não. Jeremias se compara a uma criança porque criança fala de irresponsabilidades. Criança fala de dependência. Nenhuma criança responde pelos seus próprios atos. Nenhuma criança responde por si só. Quantos de nós aqui, quando lá na escola, nós iríamos fazer uma atividade fora da escola, ou nós iríamos fazer uma viagem, ou qualquer coisa que nós iríamos fazer, a diretora da escola mandava um bilhete dizendo assim: trazer na próxima aula, assinado pelos pais ou responsáveis. E ali nós entendíamos que nós não tínhamos responsabilidades pelos nossos próprios atos. Por que hoje, quando você é admitido numa empresa, ou quando você vai fazer uma demissão, o teu patrão não chega para ti e diz assim: olha, traz esse bilhete aqui, ou traz essa carta, traz esse contrato, no dia tal, assinado pelo teu pai, ou pelo teu responsável. Por quê? Porque nós não somos mais crianças. Eu tenho 2 filhos, o Abner e o Antônio. E todos os dois, quando a gente se torna pai, a gente vê, e de fato isso sendo concretizado. Todos os 2 dependem de mim. O Abner, ele consegue caminhar sozinho, ele chega em casa, quando ele não apronta na casa da avó, ele chega em casa e ele liga a televisão, ele joga videogame, ele brinca, ele toma banho, ele já se seca sozinho, ele coloca a roupa dele, e ele quase não depende. Lógico que tem situações que ele vai depender de mim para ir a algum outro lugar. O Antônio é só 4 anos mais novo que ele, mas faz pouco tempo que ele aprendeu a andar. Para subir na cadeira para almoçar, a gente tem que colocar ele. Para subir na cama, a gente tem que levantar ele. Porque eles são crianças. E eles dependem de alguém que responda por eles. Jeremias, Deus está dizendo a ele: antes que tu te formasse, eu te conheci. Antes que tu saísse, eu te santifiquei.
as nações eu te dei por profeta, Jeremias. Vai e profetiza. Aí ele diz assim: Senhor, eu sou uma criança. Jeremias não está dizendo que não ia. Jeremias não está dizendo que não profetizaria. Jeremias está reconhecendo a sua dependência. Sabe o que está faltando no nosso meio, irmão? É gente que nem Jeremias. É gente que bata no peito e diga assim: Senhor, eu sou igual uma criança. Não é que eu não vou, é que eu dependo de Ti. Não é que eu não vou falar, é que eu dependo de Ti. Nosso meio não falta gente que prega bem, porque tem um melhor que o outro que prega. Falta pregador criança, que diga: Senhor, eu vou pregar aquilo que Tu mandar. Falta cantor criança, que diga: Senhor, eu vou abrir a boca somente aquilo que Tu me direcionar. É isso que Jeremias está dizendo para Deus. E nós vamos perceber uma coisa: o ministério de Jeremias, quando ele inicia o seu ministério, e ele inicia aquilo que está vocacionado por Deus, nós vamos perceber que não é porque ele aceita o chamado, não é porque ele vai vivenciar esse chamado, que ele vai estar imune às dificuldades. Não. Ele passa por dificuldades, passa por provações, por momentos difíceis. E se nós pegarmos do capítulo de número 31 ao 33, que o 33 foi o que nós lemos aqui, nós vamos perceber Deus tendo um tratamento com o povo. No capítulo 33 que nós lemos aqui, a Bíblia vai iniciar dizendo: e veio a palavra do Senhor. Quando a Bíblia vai utilizar dessa expressão, o profeta utiliza dessa expressão, veio a palavra do Senhor, ele não está dizendo exatamente, propriamente aquilo que é dito, mas ele está dizendo que o próprio Deus se revela através da sua palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo, ou seja, o próprio Deus se revelando através da sua palavra. E Deus quer apresentar para Jeremias aqui no mínimo duas coisas. Primeiro, consolar o profeta e dizer ao profeta: olha, eu vim onde você está, porque eu sei onde te encontrar. Segundo, ele está dizendo ao profeta: porque não há nada que me impeça de chegar onde você está. Olha que coisa interessante. Olha onde é que vai desenrolar esse texto do capítulo número 33 que nós todos conhecemos. Verso de número 1. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez, estando ele ainda. Veio a palavra do Senhor. Não é a primeira vez, é pela segunda vez, estando ele ainda, ou seja, esse ainda dá conotação de demoradamente. Ele ainda está. Aonde que isso tudo vai acontecer? Onde Deus fala para Jeremias: veio a palavra do Senhor, estando ele ainda, demoradamente, encarcerado no pátio da guarda. Perceba. Vem a palavra do Senhor, estando o profeta ainda preso. Olha onde é que Jeremias está. Veio a palavra do Senhor, estando o profeta ainda preso. Meu irmão, a prisão está revelando para Jeremias que Jeremias é homem.
Jeremias tinha vontade de caminhar. Jeremias poderia ter a vontade de encontrar pessoas que ele queria ver. Jeremias poderia ter a vontade de realizar as suas próprias vontades. Mas a prisão está revelando para Jeremias que Jeremias é limitado. A prisão revela a Jeremias que um outro homem, com autoridade maior que a dele, colocou ele debaixo de limitações. E a situação está provando para Jeremias que Jeremias é limitado. A situação prova para Jeremias que Jeremias é homem. E que de fato ele não consegue nem cumprir os seus próprios desejos. Jeremias não consegue andar. Jeremias não tem nem o direito de ir e vir, ele não tem o direito de liberdade. A situação está provando para Jeremias que ele é homem, que ele é limitado. Escuta o que eu vou dizer. Às vezes Deus nos permite viver em situações assim. Às vezes, pela permissão de Deus, nós vivemos em situações assim, que nós queremos ter autonomia das coisas. Nós queremos ter o controle da situação. Mas é Deus nos colocando numa prisão e dizendo: tu és homem. Tu possui limitações. Você é limitado. Olha o que Deus está provando para Jeremias. A situação vai mostrar isso para ele. A situação vai revelar para Jeremias, pastor, a sua limitação. Jeremias não tem autonomia pelas suas próprias vontades. Ele não consegue nem caminhar direito. Por quê? Porque a prisão revela para ele que ele é um ser humano. Ele é limitado. Ele está preso, ele está numa cadeia. Olha a situação. É diante disso que nós vivenciamos e nós ouvimos durante muito tempo o capítulo de número 33 e o verso 3. E veio a palavra do Senhor, pela segunda vez, estando ele ainda preso, encarcerado, no pátio da guarda. Olha que impressionante. Verso de número 2. Assim diz o Senhor, primeiro, que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. A situação está provando para Jeremias, meu irmão, que ele é limitado. Sim ou não? Sim ou não? A situação está provando para Jeremias que ele é homem. Ele possui limitações. Aí Deus vai se apresentar para Jeremias e vai dizer assim: assim diz o Senhor, olha, que faz isto, ou seja, no original vai dizer assim: assim diz o Senhor, que faz o que quer. Olha isso aqui. Faz o que quer. Segundo, o Senhor que forma isso, no original, o Senhor que faz o que quer. Segundo, do jeito que quer, ou da forma que quer. A situação está mostrando para Jeremias que ele possui limitações, que ele não pode ir onde ele deseja ir, porque ele é homem, ser humano, falho, sujeito a erro. Mas Deus se revela a Jeremias dizendo assim: assim diz o Senhor, primeiro,
que faz o que quer. Há um contraste aqui. Jeremias está preso e não pode nem ao menos caminhar. Mas Deus está dizendo para ele: Jeremias, tu é homem, só porque eu faço o que eu quero. Segundo, tu não tem nem autonomia para decidir, porque tu estás preso. A situação está provando isso para Jeremias. Mas Deus está dizendo para ele: eu faço da forma que eu quero. E terceiro, o seu nome é o Senhor. A situação prova para Jeremias que ele é limitado, ele é fraco, ele é ser humano. Mas Deus se revela a Jeremias dizendo: eu faço o que eu quero, da forma que eu quero, e tem um detalhe: eu sou o Senhor. Deus se revela a Jeremias mostrando a sua soberania. O que isso tem a ver com o verso de número 3? Tudo. Tudo a ver com o verso de número 3. Porque primeiro, a situação está mostrando para Jeremias que ele é um homem falho, pecador e cheio de limitações. E Deus se revela a ele se apresentando como o Senhor que é soberano. Aí depois Deus vai dizer a ele: clama a mim. Porque só tem capacidade de clamar quem reconhece que primeiro é homem e que se prostra diante de um Deus que é soberano. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós somos levados pela vontade de crescer. Muitas vezes nós iniciamos que nem Jeremias, dependente, totalmente dependente. Nós dependemos para tudo. Mas sabe de uma coisa? À medida que o tempo vai passando. Esse dia eu estava lembrando, nós estávamos conversando. É lógico que não me interprete mal. Não me interprete mal. É lógico que muitas coisas que nós fazíamos lá atrás, a gente fazia sem entendimento, sem conhecimento. Mas se nós uníssemos a vontade que nós tínhamos lá atrás com a experiência que nós tínhamos hoje, que nós temos hoje, meu irmão, esse bairro seria pouco para nós. Eu era pequeno, quando a gente fazia campanha em vigília no monte, ia para dentro de mata, fechada, orar. Era ou não era? Às vezes nós fazíamos jejum com propósito errado, mas nós tínhamos vontade. A gente podia não ter o conhecimento, mas vontade. Sabe, às vezes a gente vê e meu irmão, eu fico triste, porque eu não entendo que eu estou falando isso aqui para querer aplicar uma falsa moralidade em cima de tudo. Não. Eu me coloco em primeiro lugar aqui, porque eu sei o quanto dificultoso é. Mas às vezes eu vejo o pastor vindo aqui e propositando para a igreja, fazendo um convite especial, para convencimento da igreja para vir orar num culto. Esse dia eu estava testemunhando para uns primos da minha esposa que estavam lá nos Estados Unidos. E isso aqui, eu sei que o pastor não gosta disso, mas eu falo porque é o que eu sinto. Nós temos um pastor aqui que, se precisar, se tu não tiver como vir na igreja, ele pega uma topic e passa na frente da tua casa. Corre para cima, corre para baixo e vem para o púlpito e faz uma proposta do culto de quarta-feira. Sabe, antes nós tínhamos desejo, antes nós tínhamos, por mais que fosse da forma errada, que a gente jejuasse pelas nossas próprias vontades, a gente pratica, mas enfim, nós tínhamos desejo, nós tínhamos vontade. Hoje parece que a gente vem para um culto prestar um favor para Deus. Eu vou lá quebrar um galho para Deus. Eu vou no culto hoje.
como se nós estivéssemos na posição dele e ele estivesse na nossa. Tem que orar. Mas tem que orar, tem que pagar o preço. Como que se manter um relacionamento com Deus fosse motivo de castigo para nós. Billy Graham vai dizer que é um privilégio que Deus nos dá de poder manter comunhão com Ele. Esse dia eu estava no carro, eu falei aqui na quarta-feira. Eu estava no carro e de repente nós estávamos ouvindo uma canção dentro do carro. Do filho pródigo. E quando estava tocando a música dentro do carro, o Abner se posicionou para frente na cadeirinha, ele encostou na Aniele e disse assim: mãe, apontou o dedo para ela e disse assim: mãe, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vou abandonar o meu pai. Nunca vou abandonar o meu pai. Nossa, e quando eu vi aquilo foi muito forte para mim. Mas eu sabia que ele estava falando isso por conta daquilo que ele estava ouvindo na canção, ele estava entendendo. Eu disse: filho, essa aí é a história do filho pródigo. Um dia o pai vai contar ela para ti. Passou um tempo e ele chegou para mim e disse assim, ele estava sem conseguir dormir. Ele veio para mim e disse assim: pai, conta para mim a história do filho brother. E ele disse: o pai vai contar. Ele deitou na cama e eu comecei a contar para ele. Ele disse: tinha um pai que tinha 2 filhos. E tinha um filho que ele não quis mais ficar com o pai. E ele abandonou a casa do papai dele. E ele estava um dia lá, arrependido. Ele estava comendo da comida dos porcos. Ele estava numa situação difícil, filho. E ele lembrou: será que o meu papai ainda lembra de mim? Eu vou voltar lá para casa do meu papai e eu tomara que ele me aceita como alguém que vai trabalhar para ele. Só porque todos os dias o pai estava na janela. E o pai não estava na janela achando que o filho iria voltar. Não. O pai é pai. E como pai, ele sabia que o filho voltaria pelo mesmo caminho que voltou. Pelo mesmo caminho que foi. Ele é pai. Como pai, ele sabia que o filho retornaria pelo mesmo caminho. E eu contava aquilo ali para o Abner e ele chorava na cama. E ele dizia para mim: pai, eu nunca vou te abandonar. Sabe, aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a transmitir isso para a realidade que nós vivemos. Quem sabe um dia como criança. Nós íamos para o culto e cheio de inocência e dependência no nosso coração. Nós dizíamos para Deus: nunca vou te abandonar. Eu nunca vou me afastar. Eu nunca vou deixar outras coisas tomarem o lugar daquilo que é prioridade na minha vida. E quantas vezes nós dissemos isso? De forma irresponsável, mas era aquilo que nós sentíamos no coração. Deus, eu não vou te abandonar. E a gente vem para o culto, irmão, a gente canta. Canta, a gente diz: como eu te amo, como eu te quero. Eu me prostro aos teus pés. E a primeira oportunidade que a gente tem lá fora. Tudo que a gente canta, tudo que a gente fala, tudo que a gente sente. Se nós tivéssemos a mesma experiência que nós temos hoje com a vontade de antes. Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, tu és homem. Tu és homem. Só porque eu sou o Senhor que faço o que eu quero, da forma que eu quero. Eu sou o Senhor. Escuta isso. Vamos nos colocar na posição do profeta. A palavra do Senhor vai dizer que veio a palavra do Senhor estando ele ainda preso. Ou seja, já fazia algum tempo que ele estava preso. Ele ainda estava preso.
Irmão, Jeremias era profeta. E ele não foi preso porque ele fez algo de errado. Ele foi preso porque ele era profeta. E como profeta, ele profetizava as palavras de quem? De Deus. Então o crime de Jeremias era ser profeta, porque ele profetizava as palavras de Deus. Aí o texto vai dizer: veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, Deus se revelando a Jeremias através da palavra. Vamos colocar na posição do profeta. Fazia um tempo que Jeremias estava preso. Fazia um tempo que Jeremias estava nessa situação. E o próprio Deus se revela para ele através da sua palavra. Aí Deus vai se revelar para Jeremias. E por que Deus não diz? Meu irmão, Jeremias estava ali por profetizar as palavras de Deus. Por que Deus não fez que nem com Paulo e Silas? Estremece tudo, todas as cadeias se abrem. Por que Deus não chegou resolvendo o problema de Jeremias? Por que Deus não chegou trazendo solução para Jeremias? Mas Jeremias ainda estava preso. Deus se revela através da sua soberania a ele. E olha o que Deus vai dizer: Jeremias, eu vim aqui para te falar uma coisa. Clama a mim. Por que Deus não resolve? O profeta estava ali por causa dele, mas Deus chega na frente dele e vai assim: clama a mim. Eu sei que tu estás preso. Ora a mim. E eu vou te responder. Por que Deus não chega trazendo solução ao problema de Jeremias? Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, tu estás preso. Tu estás limitado. Só porque nada te impede de orar. Tem alguém preso aqui, irmão? Tem alguém que está com alguma tornozeleira eletrônica aí, não? Se para o profeta Deus chega e diz assim: tu estás preso, mas ora a mim, clama a mim, o que nos impede de orar? O que é que nos impede de nos relacionarmos com Deus? E se você acredita nisso ou não, eu acredito. Às vezes, quando nós não oramos a Deus pela nossa espontânea vontade, Deus permite que nós vivemos situações para nós termos que orarmos a Ele. Lembra de Jonas? Jonas era profeta, mas pense em alguém que a gente vai ler na Bíblia e você vai perceber alguém que não gostava de orar era Jonas. Deus dá uma rota para ele, ele muda a rota sem orar. Ele muda a rota, compra a passagem, ele tem dinheiro para comprar a passagem, você não vê ele agradecendo pelo dinheiro que ele tinha. Ele começa a viagem, ele não agradece pela viagem que vai fazer. A tempestade começa a pegar, ele não ora para Deus acalmar a tempestade. Ele pede para ser jogado no mar. Ele está no mar, um grande peixe vai vir, vai pegar ele. Passa o primeiro dia, ele não ora. Segundo dia, ele não ora. Aí no terceiro dia que ele vê que não vai morrer e que vai perecer, vai ficar naquela situação, a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, Jonas vai orar a Deus. No terceiro dia, Jonas vai orar a Deus.
É Deus permitindo situações para nós nos relacionarmos com Ele. Eu gosto do Salmo 73. Asaf é um dos maiores salmistas da Bíblia Sagrada. E quando ele começa o Salmo 73, ele começa lá em cima com Deus, bravo. O Senhor é bom para Israel. Agora para mim, ele bicudo, desse tamanho o bico dele. Para mim o Senhor não é bom. Os meus pés quase que se desviaram e eu pisei por caminhos escorregadios. Olha o que ele vai relatar. Aí ele começa a questionar por que é que o ímpio andava de Camaro amarelo, de Lamborghini, desfilava com os maiores carros que tinha na cidade, e ele andava de bicicleta. Ele não entendia isso. Mas Deus permite ele viver situações. E lá no 17 ele vai dizer assim: quando eu entrei no santuário de Deus, oh glória, eu entendi qual era o fim do ímpio e qual era o meu destino. O mesmo salmista que começa pegando lá em cima, ele vai dizer assim: a quem tenho eu no céu senão a ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a tua presença. O mesmo salmista que diz assim: Deus é bom para Israel, para mim não. Ele vai encerrar assim, James. Olha o que ele vai dizer: eu não sei para Israel, mas quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu coloquei a minha confiança no Senhor e exultarei para sempre o Deus da minha salvação. Quando nós não nos relacionamos pela nossa própria vontade, Deus cria situações para que nós venhamos a nos relacionar com Ele. Deus está se revelando através da sua palavra a Jeremias e está dizendo: Jeremias, tu estás preso. Eu faço o que eu quero, da forma que eu quero. E eu sou o Senhor. E eu vou te falar uma coisa: clama a mim, e eu te responder-te-ei. Quando nós reconhecemos que somos homem, estamos diante de um Deus, nós temos facilidade para orar. Sabe por que muitas vezes a gente não sente vontade de orar mais? É porque nós substituímos as nossas prioridades. Talvez lá atrás a gente tinha vontade de orar porque tudo era tão difícil, mas hoje a gente tem uma condição financeira melhor. E a gente não é totalmente dependente. A gente tem uma muleta em quem se escorar. A gente tem um apoio. A vontade, aquele desejo do primeiro amor, nós reconhecíamos que de fato nós éramos homens, limitados e sujeitos a erros, e que nós servíamos de fato um Deus soberano. E quando nós reconhecemos todas essas nossas fragilidades, nós temos facilidades para orar. Tiago 1:7, 5 e 7. Elias era homem, sujeito às mesmas paixões, e os mesmos temores, e as mesmas ansiedades que nós. E por ser homem, Elias orou. Sujeito às mesmas tentações, às mesmas dificuldades, as mesmas ansiedades. E pelo fato de ele ser homem, ele vai ao recurso da oração.
A palavra que eu quero transmitir para você aqui hoje é a mesma que Deus se revela para Jeremias. E eu encerro aqui. Deus se apresenta para Jeremias, Jeremias ainda estando preso. A prisão revelando a Jeremias todas as suas limitações e que de fato ele era um homem. Deus se revela a Jeremias dizendo: Jeremias, eu sou o Senhor. Tu é homem. Eu sou o Senhor. Faço o que quero, da forma que eu quero, para estabelecer. E eu sou o Senhor. Agora tem um detalhe. Clama a mim. Deus não resolve o problema de Jeremias. Sabe o que Deus disse para Jeremias? Eu estou aqui para te dizer, se tu orar a mim, eu vou te responder. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Tu estás numa cadeia e todas as portas estão fechadas. Só porque tem uma porta aberta. E essa porta é a porta da oração. Talvez você veio para esse culto aqui hoje e você veio dizendo, mas que dificuldade, que problema. E a situação da vida está revelando a você que você é homem, ser humano, limitado, cheio de dificuldades. Mas o Senhor está dizendo aqui através da sua palavra para você hoje, ainda que todas as portas estiverem fechadas, a porta da oração continua aberta. Clama a mim. O povo de Israel estava sofrendo e Deus ainda não havia o abandonado. Deus vai revelar a Jeremias o que os inimigos estavam tramando contra Israel. E Deus se revela através da sua palavra de Jeremias: clama a mim, que eu vou te responder. E vou te anunciar coisas grandes e firmes, que tu ainda nem sabes. Mas clama a mim. Meu irmão, quem sabe o inimigo vai querer investir contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus. Mas quando nós estamos debaixo da oração, o Senhor nos revela coisas grandes, nos livra de coisas grandes e firmes que nós nem sabemos. Clama a mim. Se coloque de pé. É tempo de nós voltarmos a ter esse sentimento, essa vontade, esse desejo de orarmos a Deus, de buscarmos ao Senhor. Em um tempo em que Israel, todo judeu, ao se reportar a Deus, utilizava-se de Deus na terceira pessoa, para não ferir a Deus. Então eles se reportavam a Deus utilizando a expressão na terceira pessoa, não se reportavam a Deus. Jesus vai vir à terra com a missão de nos aproximar. Um dia Jesus vai chegar para eles e vai dizer assim: olha, todas as vezes que vocês quiserem se relacionar com o Pai, com Deus, entre no lugar secreto de vocês. E quando vocês se reportarem a Ele, não precisa tratar Ele como alguém que está distante. Porque Ele não é alguém que está distante. Quando vocês orem a Ele dizendo: Pai nosso. Primeiro, Deus é Pai. E como Pai, Ele quer ter você por perto. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de nós podermos louvarmos, clamarmos, aclamarmos o Teu santo nome.
nos ajude a viver na centralidade da Tua vontade. Nós Te adoramos, Deus. Que haja esse despertamento, esse fogo cerrado no nosso peito, com vontade de nos relacionarmos contigo. Faça a sua oração a Deus. Vamos. Diga: Senhor, eu me coloco na posição de homem, de limitado, assim como Jeremias estava preso. Eu me coloco nessa posição de limitação, reconhecendo que o Senhor faz o que quer, da forma que quer, e que Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és soberano, a Tua vontade é perfeita, é agradável. Aleluia. Deixa o céu descer. Se você pode orar a Ele, ore a Ele, renda a palavra de gratidão que você tem. Deixa o céu por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem proporcionado nós vivemos. Nos ensina a viver a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a viver a Tua vontade. Que a partir de hoje nós venhamos a nos relacionar mais contigo e a ter esse desejo de oração em nós. Eu sei que muitas vezes a vontade da carne prevalece, mas nós estamos nesse processo, então deixa que o Espírito trabalhe em nós. Nos ajude a melhorar. Nos ajude a melhorar. Até nós chegamos a um ponto de tratarmos o relacionamento, a oração contigo como um privilégio. A Tua vontade, Senhor, na nossa vida seja feita. Amém.